É bom usar fone, senão dá uns eco estranho aí, mas beleza. A gente quer saber o coeficiente de atrito. Para encontrar o coeficiente de atrito, a gente tem que entender que está tudo parado. Então, a gente tem a abordagem de saber que o coeficiente de atrito está lá na FAT, do bloco 1. Vamos colocar aqui, bloco 1, somatório das forças do bloco 1, do bloco A, melhor dizendo, é zero. Porque ele está parado, certo? Uhum. Se não tivesse parado, seria a massa vezes a aceleração, beleza? Como eu estou pensando aqui para fazer essa análise nessas forças horizontais, onde está a FAT, né? Então, eu vou ter que colocar aqui TA menos FAT igual a zero. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu sei que esse cara aparece na FAT, né? É mi vezes a normal. Então, se eu descobrir a normal, se eu descobrir a FAT, eu descubro o mi, certo? Certo. A normal é fácil, né? Porque a normal é igual ao peso, concorda comigo? Sim. Então, a gente pode até colocar aqui que peso do bloco A é igual a normal, certo? Certo. Então, vamos lembrar que normal, então vai ser massa do bloco A vezes a gravidade. Lembra disso? Que peso é massa vezes gravidade? Uhum. Tá tranquilo até agora? Sim. Então tá bom. Tu tava onde no estrangeiro? Tu saiu do Brasil? Eu tava nos Estados Unidos. Que legal. I suppose your English is really good. Yes, it is. This is amazing. If you want, we can try our class in English. Whatever you want. But my English is not so good than yours. So you will correct me. I don't know. I won't. I don't do that. And I Okay. can understand you perfectly. You are amazing. But I suppose it's better we do our class in Portuguese because I am not a really good teacher in English. Ok? Ok. Vamos lá então. FET. Acabamos de encontrar que FET também é TA. Então, de tudo que a gente já tem, o coeficiente de atrito estático, que é o que a gente quer, é TA dividido por mg. M do bloco B, né? Vezes a Uhum. gravidade. Não, é o bloco A, falei besteira. M do bloco A vezes a gravidade. Muito bem. Bem, a massa do bloco A o enunciado citou, pelo que me consta. Eu não estou com a pergunta aqui, mas deixa eu ver. Sim, ele citou a massa do bloco A. E a gravidade a gente sabe que é 10 também, né? Sempre. Então, se a gente encontrar TA, tá resolvido, né? Qual que era a Sim. massa mesmo? Minha memória tá péssima. 10. Nossa, pesadão. 10 vezes 10, 100, né? Ok? Então, se encontrar TA, tá resolvido o problema, beleza? Uhum. Agora, como é que a gente vai encontrar TA? Nós vamos ter que usar as informações que ele nos deram aqui. TA tem a ver com TC, né? O desenho tá meio feio, mas vou fazer mais bonitinho aqui, né? Deixa eu fazer de roxo para distinguir. Esse é o TA. E aqui está o TC. Claro que o TA tem a ver com o TC, mas com a sua componente, não é mesmo? Uhum. Decomposição trigonométrica. A gente chama esse cara aqui de TCX, porque é a componente na direção X, na horizontal, beleza? E, obviamente, para pegar esse TCX, você vai precisar usar funções trigonométricas, né? Seno e cosseno. Mais precisamente aqui, o cosseno. Certo. Então, temos que fazer a decomposição aqui para encontrar o PCX. O problema é que eu não tenho absolutamente nenhuma informação sobre o TC. Então, num primeiro momento, não vai ajudar em nada. Ok? Porém, a gente sabe que é necessário. Porém, num primeiro momento, não vai ajudar em nada. Mas, aqui que entra o ponto. O TC não tem só a componente horizontal, certo? Ele tem também uma componente vertical. Concorda comigo?
Sim, era isso que, quando eu falei das setas, você não sabia onde estavam certas, porque eu sabia que faltava uma no meio, mas eu não tinha certeza. Bem, você fez tudo certo. A única coisa que você esqueceu foi a do peso. De resto, tudo certo. Por quê? Porque a componente, a componente vertical e horizontal, vamos dizer assim, num bom português, elas não existem de verdade. Quem existe é a TC, entendeu? Só que a gente faz a decomposição para facilitar a nossa vida. Porque agora eu posso dizer o seguinte, que o TA, esse cara que eu estou procurando aqui, ele é igual, de acordo com a minha figurinha, olha só, ele tem que ser igual a TCX, ok? Sim. Porque se ele não for igual, o bloco ia estar se movendo para a esquerda ou para a direita, se uma das forças vencesse, né? Mas Uhum. como elas são iguais, então ele está paradinho. Então, se eu encontrar TCX, está resolvido o problema. Tá vendo como a gente está, tipo, buscando coisas novas toda vez para encontrar o que de fato a gente quer? Sim. Por isso que você precisa ter muito focado o que você quer encontrar. Você tem que estar em mente o que você quer encontrar desde o primeiro instante do problema. Tu quer encontrar essa desgraça aqui, entendeu? Uhum. Esse é o teu foco. Tu vai fazer de tudo para isso. O primeiro momento foi perceber que na equação da força de atrito, se tu tiver força de atrito dividido pela normal, você tem a sua situação aqui. Agora, temos a FAT? Sim, porque a FAT se relaciona com a TA. FAT é igual a TA, então. E a normal nós encontramos que é MAG. Estamos lá, estamos quase chegando lá. Beleza, aqui embaixo nós temos, só falta o TA. Mas quem é TA? Não sei, então eu vou buscar TA de outra forma. Beleza, eu quero esse cara, mas eu vou precisar do TA para isso. Então eu olho para cá e vejo que TA é igual a TCX. Então agora eu já posso escrever que o meu Mi, ó, foco sempre no que você está procurando. TCX sobre 100, certo? Certo. Ótimo. Agora, o que você vai fazer? Você vai encontrar TCX como? Bem, Cosseno de TC... 45. Sim, cosseno de 45 tem a ver. O problema é que, de novo, você não tem sobre o TC, você não tem informação nenhuma sobre TC. Mas a Certo. gente sabe que, se encontrar alguma informação sobre essa componente, obrigatoriamente alguma relação vai ter com a outra componente. Uhum. Então vamos focar na TCY. Vou escrever isso que eu acabei de falar, tá bom? Opa. Até agora, só mostramos que o coeficiente de atrito, que é o que o problema pede, se relaciona com todas essas equações. Então, percebemos, precisamos encontrar o valor da componente x de tc. Vamos ter que encontrar informações sobre tc na componente y. E aí, utilizar alguma relação trigonométrica para achar o valor de TCX, que é o que nos importa. Ok? Você vai encontrar um monte de coisa que vai ser inútil para encontrar o que você realmente precisa. A ideia é essa. Beleza? Excelente. Então vamos olhar aqui. TCY obrigatoriamente igual a TB. Não é mesmo? Sim. Senão um pontinho estaria se mexendo. E por sua vez o TB tem que ser igual a PB. TCY igual a TB, por sua vez, é igual a PB. Então, significa que TCY é igual à massa do bloco B vezes a gravidade. A massa do bloco B era 2, lembra? Sim. Então, acabamos de encontrar que TCY é igual a 20 newtons. Opa! Legal. Agora, vamos pensar o seguinte. Como eu posso te mostrar isso aqui? Tem tantas formas de pensar isso aqui. Mas vamos pensar pela tangente. Eu acho que a tangente é a melhor forma. A tangente de θ é sempre o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, beleza? Lembra disso?
Uhum. Funções trigonométricas. Não é bem física, né? Mas a gente usa bastante. Quem que é o cateto oposto do ângulo de 45 graus? Ai, não tem. Pô, é só fazer a translação, né? Esse vetor tu pode colocar aqui. O cateto oposto, ou seja, o cateto que está lá do outro lado do 45 graus, é justamente o TCY. Concorda comigo? Sim, E o cateto adjacente é o TCX, também concorda comigo, que é o TCX aqui? sim. Oposto é quem está do outro lado, adjacente é quem está do ladinho, certo? Uhum. Então tá bom, eu tô confiando que tu tá entendendo isso. O Não, pessoal sim, pira. sim. O pessoal pira nessas paradas aí de trigonometria. Eu vou até colocar aqui, ó. Essa seria a hipotenusa, né, que é o TC. Aqui tá o TCY. E aqui, TCX. E aqui, o ângulo de 45. Eu quero encontrar o TCX, porque é o TCX que está aqui. Esse é o nosso foco. A tangente de 45, então, que é o que a gente tem, igual ao cateto oposto, que é o TCY, dividido pelo TCX, que é o que eu quero. Então, se a gente isolar o TCX, TCX é igual a TCY dividido pela tangente de 45, certo? Certo. Eu só isolei, né? Porque na física é muito importante que a gente isole a letra que a gente quer primeiro, antes de ficar jogando valores, entendeu? É meio frescura às vezes, mas às vezes é necessário. Aqui foi meio frescura. Então vamos encontrar o TCX. Quem é o TCY? Acabamos de encontrar que é 20. Quem é a tangente de 45? Raiz de 2 sobre 2. Ok? Alguma Esse é o dúvida até cosseno aqui? esse é o cosseno de 45, não? Não. Ah, verdade. Putz, monstra. Isso mesmo. Monstra da matemática. Muito bom. Eu viajando aqui, ia destruir o problema, né? Boa. Então significa que o TCX também é 20. Acontece, né? São iguais. Como o ângulo é 45 ali, na metadinha, né? Fica metade, metade para os dois. Beleza? Uhum. Depois de todo esse rolê, encontramos o TCX, que é o cara que a gente precisa para o coeficiente linear. O coeficiente de atrito, desculpa. E agora, se você simplificar um pouco, você vai ficar com 0,2. Beleza? Chegamos na resposta. Então, depois de toda essa conta, 0,2. Primeiro, fizemos o diagrama do corpo livre, percebemos que queríamos o coeficiente, já colocamos na fórmula que ele aparece, precisa da força de atrito normal. Normal, simplesmente mg, simplesmente o peso. O problema é que pela somatório das forças iguais a zero, força de atrito igual tração da corda do bloco A. Só preciso dessa tração. Quando eu olho para a figura, eu percebo que ela é igual a componente x do TC. Coloco aqui. E eu sei que essa componente x tem a ver, com certeza, com a componente y, que é igual a PB, Uhum. certo? Tudo na vertical, certo? Então, encontro que é 20 newtons. Faço as substituições e encontro 20 newtons para cá também. Agora, finalmente, eu substituo onde eu quero 0,2. Problema longo, né? Uhum. Odeio física. Mas será que tu conseguiria fazer ele sozinho? Sozinho agora que eu te mostrei? Não sei, porque, tipo assim, eu sei como faz, mas chega na hora eu não sei como faz. Tá, então vamos fazer o seguinte, uma coisa que sempre funciona quando eu faço, quando eu peço para os meus alunos fazerem. Eu vou salvar esse negócio, vou te enviar no WhatsApp, para que tu tente fazer sozinho o problema agora, tá bom? Você viu eu fazendo, você está com a coisa feita aqui, eu só vou te pedir para que você não fique, tipo, olhando, né? O tempo todo, assim e tal. Você está com a Uhum. pergunta por aí também? Tô. Tá, você pode olhar no seu próprio livro, né? Eu vou deixar aparecendo aqui também. Eu quero que você faça o máximo possível sem olhar. Aí quando você precisar olhar para alguma coisa, você olha. Se você entender, continua a conta. Se não entender, me pergunta.
tá bom? Posso Pode desenhar ser? de novo? Faça do jeito que você precisa. Não precisa desenhar de novo. Eu vou no banheiro e já volto, tá? Tá. Muito bem. Tá conseguindo fazer tranquilo por enquanto?
Eu tô na parte de achar o TCY. Certo. Muito bem. Eu achei. Chegou na resposta? Cheguei. Ótimo. Muito bem, fico feliz. Então, podemos continuar, né? Uhum. Certo. Deixa eu pegar a próxima questão aqui. Só um segundinho. Deixa eu salvar isso aqui de uma vez, que é meio grande. Um segundo. Problemas aqui. Já está indo. Uma barra homogênea. Determine a intensidade da força que traciona o fio BC e a reação da articulação. Componentes horizontal e vertical da articulação. Essas articulações tem isso? Eu sabe que eu não sou o mais expert em negócio de articulação, velho. E aí, como é que faz esse problema? Não faço ideia. Ah, para, né? Tem que fazer as forças de novo, pô. Primeira coisa que tu faz no problema de física é as forças. Tem uma força pra cá, tem outra pra cá, tem a força peso, e tem, tem a força aqui e tem a força pra cá. Certo. Então, vamos chamar aqui de TB, vamos chamar aqui de TA, e aqui de T, vamos chamar aqui de TAX, e aqui de TAY. E aqui a peso da barra. Vamos chamar de PA. E aqui vamos chamar de PB. Pronto, pô. Já virou um problema razoável aí, razoavelmente fácil, né, de começar. Certo? Então ele quer ali, ó, determine a intensidade da força que traciona o fio BC. Então ele quer saber TB, concorda comigo? Uhum. Pronto. Tendo feito o diagrama de corpo livre, tendo deixado claro que o problema está pedindo, o professor já não pode dar zero já na questão. Ok? Ok. Então agora você pode dar uma começada aí, né? Senão eu vou ter feito tudo aí, daí não é legal. Tenta começar aí, fazer algumas forças, alguns diagramas aí de força, algumas coisas assim. Não tenha pressa, o importante é você pensar, porque se eu pensar por você, na hora da prova você não vai conseguir pensar sozinho. Essa força que tá fazendo no A para cima,
Isso é. Eu fiz um erro aqui. Pra cá é o TAX, tá? O que que tem? Ah, não. Era só isso mesmo. Se era Ah, tá. TH, TCY, THY e THX. É TAX e TAY. Pelo peso do PB, o peso B é 200 newtons, certo? Uhum, TB não seria nada? Tipo, tem relação? uhum. PB e TB tem relação, tem que fazer as componentes, né? Mas eles não são iguais. Não, não são. Mas a componente do. Pois é, né? Um problema como esse você vai ter que fazer torque também para conseguir resolver. Vai cair torque nessa tua prova? Provavelmente. Não, mas tu lembra do professor falar de torque? Tipo assim, eu entrei no meio do ano, então quando eu entrei, ele já tinha comentado sobre. Ele passou muito por cima. Agora, se eu sei o que é toque, não. Eu sei que é força do trabalho, não é assim, não é? Tem a ver com isso. Mas eu não lembro como força do trabalho. Bem, eu preciso saber se vai ter torque ou não no problema. Ah, tá, vamos deixar isso aqui em stand-by. Vamos ver outra. Deixa eu ver outra aqui. Essa aqui já é meio barra pesada. Ah, essa aqui já é mais razoável. Aqui tem torque. É, vai ter que ter torque nessa prova aí mesmo, então. A prancha tem massa 2M, assentada livremente entre dois apoios. Pode-se afirmar que a prancha começa a tombar quando o cilindro passa pelo ponto. Hum, a questão é essa, né? Isso. Ela vai tombar onde, né? Essa é a questão. Bem, vamos dizer assim. O que é que vai definir que ela vai começar a tombar, que ela vai começar a se mexer? Essa é a questão. É quando não houver mais a força normal aqui, ok? Ok. Por quê? Porque a força normal é aquilo que dá a conexão entre dois objetos, né? Um está. ah, veja, voltando. Quando um objeto está sobre uma superfície, ele tem força normal agindo sobre ele, certo? Certo. Se você soltar seu celular agora no chão, não vai ter força normal até ele atingir o chão. Concorda comigo? Uhum. Muito bem. Muito bem. O que mais? Sendo assim, imagine esse tonelzinho girando, girando, girando. Vai ter uma hora que ele vai estar numa posição que vai fazer essa parte aqui girar, né? E essa aqui subir, certo? Então, Certo. nesse momento é que começa a tombar, ou seja, quando não houver mais a conexão desse suporte aqui com a tábua, certo? Uhum. Muito bem. Agora, a gente tem que fazer, então, o seguinte: temos que fazer a conta, colocando todas as forças que agem sobre essa tábua, mas deixando claro que a normal, alguma hora, vai ter que ser zero. Quando a normal for zero, é quando vai acontecer o começo do tombo. É Certo. só isso, entendeu? Então,
Vamos chamar isso aqui de N1, esse aqui de N2, porque tem duas normais, né? Eu quero que o N1 tenda a zero para descobrir quem é uma coisa que eu já vou chamar aqui. Você já vai ficar ligado. Que é o seguinte. Esse cara é o nosso eixo de rotação. Aqui tu tem uma distância D, aqui tu tem outra distância D, aqui tu tem outra distância D. Mas quem são essas distâncias D aqui? São os R's. Aqui é R. O R que vem na equação do torque, que é força vezes distância. Ok? Ok. Agora eu estou procurando qual deve ser a distância para que aquela normal seja zero. Essa é a ideia. Tem que ter isso em mente, beleza? Estou procurando uma distância R para que aquela normal seja zero. Então, na prática, quem eu estou procurando é R. Vai ser um múltiplo de D, provavelmente. Agora, então, a gente tem que começar a fazer o diagrama do corpo livre. Nós temos a massa da barra, P da barra, e nós temos o corpinho também que está rolando, né? Tem que ver onde que vai acontecer. Vamos agora pensar, então, o somatório das forças que agem sobre a barra. O somatório das forças que agem sobre a barra tem que ser zero. Ela está parada, né? Claro que a gente está pensando na iminência de ela começar a se mexer. Mas a iminência de começar a se mexer é quando ela deixou de ficar parada. Então, nosso objetivo é ela parada, beleza? Quais são as forças que agem sobre ela? N1, N2, menos PB, menos o peso da bolinha, né? Vai ter uma hora que a bolinha vai estar por aqui. Certo? Certo. Peso do cilindro, vamos chamar assim. Igual a zero. Se ela não estivesse mexendo, igual a zero, né? Beleza? Só que, obviamente, nós não temos informação para isso tudo. Então, a gente vai ter que usar o torque agora. Porque é devido ao torque que isso aí vai mexer ou não. Nós vamos continuar utilizando todas essas forças. Todas elas. Acabei não desenhando normal 2 aqui. Bem, vamos lá. Para torque, olha só, torque é uma matéria um pouco mais complexa, tá bom? Você vai ter que definir uma coisa no seu problema. Onde que é o eixo de rotação? Bem, a gente já conversou que o eixo de rotação é ali naquele ponto roxo, né? Certo? Certo. É ali que ela vai girar. Muito bem. Então a gente tem que pensar sobre a direção que as forças que estão agindo nela tenderiam o movimento dessa barra. Concorda que essa força aqui faria a barra girar para cá? Né? Se tivesse só essa força, a barra não giraria no sentido horário? Sim. Giraria no sentido horário. Então, por isso que o torque gerado por essa força é negativo, porque sentido horário é negativo. Certo. Okay? Só que não é só a força. A gente está falando de somatório dos torques igual a zero. Então, é a força vezes a distância. Qual a distância? A distância que ela tem até o eixo de rotação, que no caso é 2D. Concorda comigo que essa força está distanciada 2D desse ponto aqui? Sim. Ótimo. Agora temos a força peso. A força peso faria ela girar para cá. Concorda comigo? Sim. Concorda mesmo, né? Entendeu, né? Sim. Então é positiva porque é horário, concorda? Certo. Ótimo. E a distância é D. Essa força faria girar? Não, porque ela está exatamente sobre o eixo de rotação. Não tem como tu girar uma coisa se tu está apertando ali exatamente no eixo de rotação. Imagina você tentar mexer sua porta mexendo ali no negocinho que a porta fica colada com a parede. Não lembro o nome daquilo. Sim. Sabe ali onde a porta fica na parede, né? Se tu tentar mexer naquilo, ela não vai se mexer, certo? Certo. Então por isso que lá não gera torque. Por isso que a gente coloca a maçaneta no lugar mais longe daquela partezinha que fica na parede. Porque o R é maior, então tu tem um torque maior, entendeu? Beleza? Beleza. Então tá bom, tô acreditando que tu tá entendendo tudo, tá? Uhum. Agora essa força aqui, ó, como o eixo de rotação tá aqui, então giraria para cá, certo? A força PB, a força do cilindrinho. PC, desculpa, PC do cilindrinho. Ok?
Imagina, Não, o cilindro está aqui. Vamos pensar que o Uhum. cilindro está aqui, beleza? Ele não está mais aqui. É ali que ele vai fazer a parada girar. Então, tu giraria no sentido horário, de novo, certo? certo. Então, horário menos PC vezes a distância, que é o que eu quero saber. E tudo isso tem que ser igual a zero. Então, você tem essas equações. Essas duas equações. O que você tem que resolver aqui é um sistema. Levando em conta que você está na iminência do N1 desaparecer, né? Então, se você está na iminência do N1 desaparecer, você já pode dizer que aqui é zero, aqui é zero, certo? Beleza? Beleza. Por que que isso aí zerou? Porque o N1 precisa ser zero Sim. para que a coisa tombe. Essa é a condição aqui para tombar. Ela não tenha mais contato com o N1. Beleza? Então, nossas contas já facilitaram um pouco. Condição de tombagem é essa. Então vai ficar N2 menos PB menos PC igual a zero? Bem, você tem muita coisa aí, né? A questão é... Bem, ainda parece que faltam informações aqui, né? Nós temos as massas, nós só temos que as massas... Massa do cilindro é M, a massa da barra é 2M. Vamos começar substituindo essas coisas, beleza? A massa da barra é 2M. A massa do cilindro é M. Quem eu estou interessado é nesse R. Eu posso cortar os M's e eu fico que o R é igual a 2D. Concorda comigo? Sim. Aí já. Nem precisou dessa equação aqui. Apesar dela ser verdadeira, não precisou dela. Já encontramos. O R é igual a 2D. Percebeu? Sim. 2D é no ponto B. Então é a partir do ponto B, beleza? Ó, Beleza. aqui é 1D, aqui é 2D, aqui é 3D, aqui é 4D. Né? É a partir do ponto B. Viu? Eu realmente achei que eu ia precisar da equação da força, mas não precisou. Só a do torque foi suficiente. Beleza? Sim. Vamos recapitular. Para que a coisa tombe, é necessário que essa massinha vermelha vá até o outro lado aqui, para que ela aplique um torque suficiente que faça essa parada girar. Ela vai girar em torno desse eixo aqui. Então, o que vai acontecer é, esse N1 vai ser zero. Muito bem. Isso é um giro, então nós estamos falando de torque. Torque tem que ser zero na iminência de girar, ok? Claro, depois que ele começa a girar, ele vai ter uma aceleração de giro ali, etc. Mas por enquanto zero. Então nós colocamos todos os torques. O torque da força, N1, que vai ser zero, né? Porque vai começar a girar, justamente no instante que ela é zero. Mais o torque da força-peso. Lembre-se que esses sinais aqui têm tudo a ver com o sentido do giro, não é mesmo? Certo. E aqui, o menos PC também por causa do sentido do giro. Eu fiz uma equação de força, mas ela não foi necessária. Eu realmente não sabia que ela não ia ser necessária. Eu fiz porque eu achei que seria necessária. Vai ter problemas que é, tá? Aqui não foi. Uhum. Daí, então, eu escrevi as duas equações. As duas estão certas, mas essa não precisou. O que que eu fiz? Eu fiz a substituição. P é 2M, vezes o D. Esse aqui é o torque da força-peso. Aqui é o torque do cilindrinho girando. Eu coloquei um R porque é o que eu quero descobrir. Eu quero descobrir a distância que esse cilindrinho tem que estar para começar a girar, certo? Aí eu escrevi as coisas aqui em função das suas massas. Né? Olha aqui, eu esqueci de pôr a gravidade até, mas ela também corta, né? Que é peso é massa vezes gravidade, certo? Certo. Também corta.
cortar aqui a massa e a gravidade. Então, eu isolei o R, né? Talvez eu fiz meio rápido aqui, né? Mas vai ficar basicamente 2D menos R igual a zero. Então, se eu passo R para o outro lado, fica 2D. Concorda comigo? Sim. E agora, quando eu olho para a figura, Dois 1D, 2D, tá no B. A partir do B, ele começa a tombar, ok? Ok. Então, tá bom. Eu acho que por hoje é isso. Deu para ver que você está entendendo bem a matéria, mas é importante que você tente fazer as coisas. Hoje eu fiz praticamente tudo, né? Tenta refazer os problemas que a gente fez hoje sozinha, tá bom? Tá bom. Já que tua prova tá chegando, né? É importante focar. Beleza? Então tá bom, boa noite para você. Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau.